Fala, Diego. Como é que tá, meu amigo? Quanto tempo? Começar a live agora falando sobre casais, hipnose, hipnoterapia e casais. A rocha, bora lá. Bom, para começar, a hipnoterapia ela funciona tanto com uma pessoa só quanto com várias. A hipnoterapia nada mais é do que o uso da hipnose com o uso de terapias. E essas terapias têm muito mais efeito, muito mais performance quando a gente usa a hipnose. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. A gente tem muitas ideias erradas sobre hipnose, provocadas por causa dos filmes, por causa de algumas demonstrações de hipnose e algumas coisas às vezes que as pessoas falam, né? E são muito controversas do que realmente é. E eu vou mostrar para vocês que a hipnoterapia ela é muito mais simples do que realmente aparenta e tá muito tranquilo. Só responder aqui a mensagem rapidinho. Foi. Vamos lá então. Voltando aqui. Vou falar primeiro do copo das emoções. Imagina que a sua vida inteira, lá do comecinho, é como se fosse essa garrafa aqui, ó. E lá no começo, você passa por uma experiência difícil de lidar. E para você, naquele momento da sua vida, aquela era a experiência mais difícil de lidar até hoje. Depois, na fase de criança, você sofre alguma rejeição. Galerinha quer jogar futebol e ninguém te chama pra jogar e você fica meio desfalcado e aquilo te deixa meio pra baixo. Você chega em casa já meio assim, brucuchu. Vai passando, na adolescência também tem outras. Na vida adulta nem se fala. Você chega no trabalho e agora tem um chefe que às vezes não vai com a sua cara. Ou até mesmo um colega lá que só quer puxar o teu tapete. Aí chega o casamento. E aí vem os filhos e as responsabilidades de adulto e o seu copo, a sua garrafa das emoções começa a ficar completamente cheia. E aí qualquer gotinha que cai aqui, ó, por menor que seja, já transborda. E esses transbordos são justamente os sintomas que a gente tem. Algumas pessoas não vão conseguir dormir direito, outras vão começar a sentir dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais, podem ter crises de raiva ou crises de choro, vários tipos de sentimentos que às vezes explodem. Por quê? Porque o seu copo das emoções já está ali cheio, transbordando negativamente. E o principal ponto em que a gente vai trabalhar dentro da hipnoterapia é o quê? É entender que o seu cérebro ele é um resolvedor de problemas. Sendo o seu cérebro um resolvedor de problemas, ele sempre vai buscar tudo aquilo que prejudica o seu bem-estar ou até mesmo a sua sobrevivência para tentar resolver. Só que muitas dessas coisas que estão lá no copo das emoções, que está cheio, transbordando, estão lá no passado. E o passado, como a gente bem sabe, não existe mais. A não ser que você tenha aí na sua casa uma máquina do tempo para voltar lá atrás e resolver tudo aquilo que você não conseguiu naquela época, porque você não tinha os recursos necessários para lidar com aquele tipo de situação. Daí então, o seu cérebro fica tentando resolver essas coisas o tempo inteiro. Ele fica tentando voltar lá no passado, resolver aquilo que não pode mais ser resolvido. Isso vale para luto, isso vale para traumas, isso vale para estresse, isso vale para muitos tipos de acontecimentos que prejudicam o nosso bem-estar ao longo da nossa vida. Então, isso é o que a gente chama de trauma. Trauma é tudo aquilo que fere o seu bem-estar emocional, psicológico ou até mesmo físico. Com isso, a gente vai acumulando ao longo da nossa vida vários tipos de traumas. Traição. Traição pode ser tanto de amigos quanto de cônjuge ou até mesmo de parentes. E muitas vezes a gente não consegue lidar tão bem quanto gostaria. Abandono, rejeição, são vários os tipos. Sendo assim, com esse copo cheio de eventos estressores, eventos traumáticos, o que a gente faz dentro da terapia? Nós temos ferramentas que podem, sim, voltar ali no tempo da sua mente e ressignificar aqueles acontecimentos nos momentos em que eles estão registrados aí nas suas memórias. Com isso, a gente consegue tirar
aquela emoção toda vez que você passa por uma experiência muito forte. Por exemplo, você está andando na rua e de repente alguém te dá um susto. Buf. E aí você fica com aquela experiência guardada na sua mente. Por quê? Até mesmo em técnicas de memorização, aquelas em que a gente coloca mais impacto emocional, fica mais fácil de lembrar. Eu costumo dar o exemplo se você quiser memorizar as cartas de um baralho. Você pode pegar lá e na hora de se for duas cartas, número 2 seguidos, você vai usar aquela técnica mais conhecida, né? Meio clichê. 2 patinhos na lagoa. Se for o rei de copas e a rainha de paus, você imagina que a rainha de paus pegou o cetro e deu na cabeça do rei de paus. E são técnicas que colocam ali emoções para potencializar a sua memória. E da mesma forma acontece o seguinte: quando você vivencia uma experiência completamente emocional, vai ficar bem guardada no seu interior. E fica mais difícil de esquecer, porque a gente tem muito mais facilidade em se recordar de eventos negativos. Ah, Wander, mas todo mundo é pessimista? Na verdade, não. Se você for parar para pensar, uma análise foi feita recentemente no dicionário e percebeu que na língua portuguesa, no nosso dicionário, existem muito mais palavras com contexto negativo do que positivo. Por quê? O nosso cérebro ele é responsável para nos proteger, para manter a gente vivo. Então, se ele prestar mais atenção naquilo que acontece de ruim, evitar aquele evento vai poder fazer com que você viva mais tempo. Por isso, o ser humano tem um cérebro tão equipado para a sobrevivência. Só que tem um lado ruim também desse aspecto, que é o quê? Se eu vivencio uma experiência negativa, ela vai ficar muito mais guardada no meu interior, no meu cérebro, do que uma experiência positiva. Sim, infelizmente é verdade. Com a hipnose a gente tem a possibilidade, por exemplo, de usar uma técnica chamada regressão, ou até mesmo uma outra técnica chamada linguagem simbólica durante o transe hipnótico, onde a gente vai resgatar essas emoções e ressignificar. Eu tenho aqui uma emoção e eu tenho aqui a memória. Quando eu faço essa ressignificação, é como se eu tirasse essa emoção que potencializa essa memória e jogasse ela fora, colocando aqui dentro uma nova emoção. Pode ser bem-estar, pode ser felicidade, pode ser indiferença, pode ser qualquer coisa que vá beneficiar o meu paciente. Tirada aquela emoção prejudicial, essa memória ela passa a ser um pouco indiferente. Tanto faz, tanto fez se ela está aqui no meu cérebro ou não. E aí, aquilo que não é importante, a gente tem muito mais facilidade em esquecer. Se eu tenho facilidade em esquecer, então, aquela memória, aquilo já não vai ser mais um problema e aquela rede neural passa a ser desativada. Não tem como você desativar completamente uma rede neural, apagar ela do seu cérebro, não tem como. Mas tem como você desativar. E aquele caminho já não vai ser mais tão importante. Com isso, você vai criar novas redes neurais e aquela lá vai ser sobreposta. O cérebro ele não reconhece o tempo, ele não reconhece o passado, o presente e o futuro. Por isso também que muitas vezes a gente fica preso nas ideias do futuro. Ah, eu vou ser feliz quando eu comprar a minha casa. Eu vou ser feliz quando eu fizer o meu casamento na igreja. Eu vou ser feliz quando isso, quando aquilo outro acontecer. E aí nós começamos a parar de existir no presente. O meu pensamento está sempre focado em trazer aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo para a minha realidade. E aí eu corro o risco de passar por um processo de automaticidade, onde tudo que eu faço fica no automático. E eu começo a ficar naquele processo automático igual um piloto de avião, que deixa ali o piloto automático ligado. Só que eu costumo até dar esse exemplo, o piloto automático ele não consegue pousar o avião. Se tiver com um problema, vai precisar do auxílio dos pilotos para poder fazer esse pouso. A gente é a mesma coisa. Quando eu falo de piloto automático, eu vou te dar um exemplo muito fácil de você perceber aqui como que funciona esse piloto automático do seu cérebro. Já viu quando você está dirigindo e aí você passa um longo trajeto, obrigado, e você passa um longo trajeto sem prestar atenção ali no trânsito. E você percebe que você vai dirigindo em segurança, apesar de você não estar nem prestando atenção. Você está lembrando lá de uma conta que você tem que pagar, você está lembrando de um mercado que você tem que ir, ou que você está perto de buscar os filhos na escola, e você está ali dirigindo. De repente, quando passa ali, sei lá,
2, 3, 4 minutos, você olha e... Meu Deus, como é que eu passei por esse caminho aqui? Será que eu levei alguma multa? Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu isso aqui com você, clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live com 5 pessoas para que alguém que está realmente precisando e não está nem tendo conhecimento, porque o Instagram não entrega para todo mundo, tenha essa possibilidade de saber um pouco aqui sobre a mente humana. Daí então a gente corre o risco de ficar nessa automaticidade. Ah, mas é muito bom se a gente fica vivendo no automático, é bacana. Quem aqui já assistiu aquele filme Clique, com Adam Sandler? Eu acho que é assim que fala o nome dele. Nesse filme Clique, o personagem principal, ele ganha um controle remoto e ele tem a capacidade de pular as partes difíceis da vida dele. Aquelas partes que são chatas, que traz algum transtorno, e ele vai aqui, ó. A Rica Vilo falou que ela já assistiu. E é top esse filme, é maravilhoso e traz muitos insights assim, importantes pra gente. E aí ele vai acelerando. Só que com o tempo ele começa a perceber que ele está perdendo alguns momentos importantes, que a vida dele começa a ficar desconexa. Ele não está ali de corpo e alma, ele não está inteiro naquilo. Ele está deixando a vida dele passar em branco. E é por isso que a gente traz a nossa consciência mais para o presente, através de meditação, através de atividade física, através de alimentação saudável, alimentação que te dá todos os nutrientes que você realmente precisa. Por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento também com o médico. E muitas vezes quando a gente está passando por um problema emocional, é importante também investigar se de repente não é a falta de uma vitamina, de um nutriente. Várias coisas podem ocasionar também aquela tristeza, aquele desânimo, aquela fadiga. Uma pessoa muito retraída e que tem muita timidez, já sofreu por algo na infância? É possível que sim e é possível que não. Muitas vezes a pessoa é tímida e esse é um traço de personalidade dela natural. Eu sou tímido pra caramba e eu tô aqui fazendo uma live. Eu depois de, eu acho que deve ter um ano mais ou menos, perto da pandemia, eu comecei a fazer live e comecei a vencer um pouco essa questão da timidez. Isso me ajudou muito, porque hoje quando eu vou fazer uma palestra, pra mim é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Eu consigo falar pra todo mundo sem travar, sem ficar nervoso e as coisas vão fluindo. Então é preciso investigar se não aconteceu alguma coisa que está deixando a pessoa tímida, sim. Mas pode ser também uma questão só de personalidade. Ou podem ser as duas coisas. A pessoa é um pouco tímida, mas ela também pode ter passado por alguma coisa na infância que desencadeou, potencializou essa questão aí da timidez ao falar em público. E a timidez em falar em público também está muito ligada à questão de aprovação. Se eu tenho medo se as pessoas vão me aprovar ou não, se elas vão gostar do que eu vou dizer ou não, se elas vão gostar da minha aparência, se elas vão se identificar com a minha voz, tudo isso também pesa na hora que a gente vai se expor. E a única forma de você realmente lidar com isso é como eu estou fazendo agora, é fazer live, é fazer videochamadas, fazer palestras. O que você puder fazer que te desafie acaba sendo muito bom. Toda vez que você enfrenta aquilo que te traz medo, você acaba crescendo muito. Quer ver uma dica que bacana para você descobrir o que está te atrapalhando na sua vida? Quais são os seus bloqueios? Se você quer saber quais são os seus bloqueios, faz um jejum de um dia aí, um dia e meio. Se você fizer um jejum de um dia e meio, você vai começar a perceber as suas emoções muito mais latentes, muito mais lascivas. E com isso você vai poder perceber melhor. Sabe aquela pessoa bloqueada que às vezes até vai na terapia e não consegue demonstrar as suas emoções, ela está tão travada ali que ela não consegue nem falar direito. Caso não seja por conta de algum remédio, alguma medicação, caso não seja por conta de alguma droga, essa inibição pode sim ser causada aí por essa falta ali daquelas emoções que estão tão retraídas, tão bem cuidadas. A pessoa tem medo de que aquilo ali exploda, de que aquilo ali saia, e ela acaba reprimindo aquelas emoções lá dentro. Isso é extremamente prejudicial. Sejam todos bem-vindos, aproveita aí ó, que você entrou agora e já clica aí no aviãozinho. Um abraço, Vivi. Show de bola, bom saber que vocês estão aí. Clica aqui nesse aviãozinho aqui, ó, do lado direito aqui, ó, e compartilha com 5 pessoas essa live. Vamos lá. Vou falar também no casamento sobre renúncia e entrega. Tanana, rufem os tambores, né?
Esse tema é muito polêmico porque toda vez que eu me dou demais para parceira, para parceiro no caso, eu posso acabar tendo com isso uma dívida. Eu me dou, minha esposa quer uma coisa, eu vou lá e faço. Minha esposa quer outra coisa, eu vou lá e faço. E aí depois, na hora que eu quero alguma coisa e ela não faz, eu sinto que ela está em dívida comigo. E eu começo a cobrar, eu começo a mostrar que ela está em dívida comigo. Então isso acaba sendo um problema muito grande. Essa questão de renúncia, ela é uma faca de dois gumes que muito mais machuca a gente do que ajuda, principalmente no casamento. É importante saber até que ponto que a gente está disposto a ceder ou não. Porque toda vez que você cede, é como aquela vez que você empresta dinheiro para uma pessoa que você sabe que ela não vai ter como te devolver. E às vezes você já sabe, eu vou dar porque eu posso, porque eu tenho esse dinheiro sobrando aqui, isso não vai me fazer falta. E aí você dá. No relacionamento a mesma coisa. Se você começa a perceber que não há reciprocidade, não tem por que você continuar dando, se doando o tempo inteiro. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e a pessoa nunca me percebe, a pessoa nunca me retribui, e aí você acaba ficando doente. Porque não tem relacionamento que funciona dessa forma. E uma das coisas que as pessoas me procuram muito dentro da terapia é para aprender a falar não. É para aprender a falar chega, cansei, não vai mais funcionar assim. Se você ficar se doando o tempo inteiro, a outra pessoa, você está fazendo um desserviço também para o seu parceiro, para sua parceira. Porque ela não vai aprender a se mexer, a se mover, a perceber a sua comunicação ali de que você não está gostando, você está fazendo a sua parte, mas não está recebendo. E, como eu disse, nenhum relacionamento funciona desta forma, né? No atendimento de casais, eu percebi uma coisa sensacional. Eu acredito que poucos terapeutas hoje trabalham com hipnoterapia com um casal. E foi incrível, né, essa situação. Por quê? Muitos casais chegam pra mim, Wander, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, mas eu já perdoei. Já tá tudo certo, a gente já se entendeu. Aí eu olho assim com aquela cara, assim, aquele sorrisinho do diabo, né? Que é assim, ó. E eu sei que não tem nada de perdoado ali, cara. Nada, nada, nada. Por quê? Quando a gente fala, a maioria das vezes a gente tá falando aqui, ó, com a nossa mente consciente, com a nossa mente racional. E todos aqueles conteúdos emocionais estão ali guardados. Você não tem acesso àquilo, você talvez não tenha consciência. Por isso que chama inconsciente. E aí, na hora que a gente traz essas emoções daqui do coração pra cima, pra consciência, e o casal toma uma consciência do que realmente aconteceu, vamos supor que eu tenha traído a patroa. E aí, eu não sei como que ela se sentiu. Eu sei como é que eu me senti. Pô, pisei na bola, atrapalhei nosso relacionamento, talvez os meus filhos possam ficar com raiva de mim, mas eu não sei como é que ela se sentiu. E lá na hora da hipnoterapia, uma coisa fantástica que acontece é porque o casal tá junto. Então, quando um vê o sofrimento do outro, isso gera muito mais empatia, muito mais conexão. E através dessa conexão, aquela questão do perdão, da aceitação, da compreensão, faz com que o casal se sinta muito mais unido, muito mais junto. Então, essa questão de você falar que já passamos por isso, já superamos essa questão, hoje em dia a gente já vive bem, ela é um pouco difícil de acreditar. E a minha opção, a minha intenção é justamente mostrar isso para as pessoas, que nem tudo aquilo que a gente fala da boca para fora realmente acontece aqui dentro, aqui na nossa parte inconsciente. Existem alguns mitos da hipnose. Quem aqui já assistiu algum filme de hipnose que te deixou com medo? Te deixou preocupado, assustado? Se eu for fazer hipnose, o cara vai controlar minha mente, vai descobrir meus segredos, vai roubar minha senha do cartão e por aí vai, né? São vários mitos, vários medos que acontecem relacionados à hipnose que não tem nada a ver. Eu até falo com meus clientes, os hipnotistas, os hipnoterapeutas, a gente odeia esses filmes porque eles deturpam todo o conhecimento que a gente tenta levar para vocês. O Pica-Pau hipnotizando, nossa, é uma coisa que não tem nada a ver. Eu vou fazer uma experiência com vocês agora, que ela é muito simples e você vai passar por uma hipnose de olhos abertos.
É bem simples, se você quiser, fique aí, se você não quiser, fecha a câmera, mas não tem perigo nenhum, tá? De olhos abertos, imagina agora que você está chegando na porta da sua casa com a chave. E aí você escuta o barulhinho, você coloca a chave na porta, gira, abre a sua porta, empurra sentindo o peso da porta e o barulhinho que ela faz, fecha a porta, tranca a porta e vai caminhando ao longo da sua casa até chegar no seu quarto. Ao chegar no seu quarto, você se senta na sua cama, passa a mão no forro da cama e percebe se ele é mais macio ou se ele é mais grossinho. E aí você dá uma olhada ao redor do seu quarto e percebe os móveis onde estão e as coisas como estão organizadas. Mas de repente, você percebe que a casa acabou de ser limpa e que está um cheirinho muito gostoso de desinfetante ou perfume. E aí você percebe aquela energia boa de casa limpa, uma coisa maravilhosa. Pronto. Quem aqui sentiu ou percebeu ou trouxe alguma memória de como é entrar na sua casa, caminhar até o seu quarto, sentir o forro da cama e observar ao redor do seu quarto? Alguém aqui percebeu alguma dessas sensações? Se você percebeu alguma dessas sensações, isso significa que você acabou de trazer uma memória que não estava aí ativa, você trouxe ela lá do seu inconsciente para cá, e isso aconteceu de uma forma bem real ali na sua mente. São várias formas que a gente tem de perceber o mundo ao nosso redor. E uma dessas formas é justamente de você ter acesso aos seus sentidos. Quando a gente está com uma pessoa em transe, ela está percebendo tudo que os sentidos dela trazem, só que diretamente no cérebro. Ah, Wander, mas esse negócio de hipnose não funciona não. Será que quando a pessoa está ali, ela está só fingindo? Bom, a gente está em pleno século XXI e hoje a gente não faz mais só hipnose como um experimento e pergunta o que a pessoa sentiu. Nós temos a possibilidade também de usar equipamentos como medidor de neurometria ou até mesmo uma eletroencefalograma. E daí a gente consegue perceber as ondas cerebrais, como que elas ficam no momento de um transe hipnótico. Como que a pessoa está quando ela está em vigília, no caso igual eu e você estamos agora, e também quando ela está em estado de transe, que as ondas cerebrais dela ficam bem retinhas, onde ela está completamente concentrada. E outros mitos, né? Wander, tem perigo de eu não voltar da hipnose? Esse é um clássico, tá? Não tem perigo nenhum. A hipnose já tem mais de 4.000 anos de existência e até hoje não tem nenhum relato de uma pessoa que foi e não voltou. Até no jornalismo já teve, né? Uma pessoa estava lá fazendo uma reportagem e do nada ela morreu. Aí eu pergunto, então por isso nunca mais ninguém vai fazer uma reportagem porque tem perigo de ser jornalista e morrer. Não, se isso acontecesse, provavelmente não, ou melhor, provavelmente não. Com certeza não teria nada a ver com a experiência da hipnose. O que a gente tem que ter cuidado na hipnose é para a pessoa não tropeçar, não cair, porque às vezes a pessoa fica um pouco sonolenta, né? Perde um pouquinho, ele relaxa bastante. Então esse é o cuidado que todo hipnoterapeuta que se preze tem que ter, é de cuidar para que a pessoa não se machuque, ele não caia. Ah, Wander, mas a gente fica inconsciente? Essa é outra dúvida muito importante, tá? Ninguém fica inconsciente quando está lá no estado de transe. Você percebe tudo que está acontecendo ao seu redor. Só que o estado de transe é tão gostoso, você fica tão relaxado, você se sente tão bem, que você não quer abrir os olhos, você não quer sair do transe, né? Tem até um estado que se chama estado de Isdale, que é como se faz alguns tipos de anestesia na hipnose. E é tão gostoso, mas tão gostoso que a pessoa não quer sair, parece que ela está presa. Mas na verdade é porque ela está ali se sentindo muito bem, ela quer aproveitar ao máximo aquela experiência. E aí para tirar ela daquele transe a gente tem até que negociar e falar assim, olha, se você não sair desse estado, nunca mais você vai conseguir chegar nesse estado de hipnose tão profundo. E aí a pessoa, não, quero sentir isso aqui outra vez. E aí ela sai. Mas não é porque ela está presa, é porque ela está se sentindo muito bem. Então não tem como ninguém ficar preso lá na terapia de casal durante o transe hipnótico, tá bom? Outros mitos, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, vai ser um prazer responder aqui ao vivo, tá? Claudeci, se ainda estiver aí,
Que bom te ver. Quanto tempo, hein? Bom, manda sua dúvida que eu vou respondendo aqui. Mitos da hipnose. Ah, Wanda, eu vou contar todos os meus segredos? Não, isso também não acontece. Como eu disse pra vocês, você está consciente o tempo inteiro. Portanto, não tem como você contar os seus segredos. Na terapia é importante que você fale tudo que você puder, porque a gente vai ressignificar e tratar isso. Caso você esconda alguma coisa, isso não vai ser tratado pela terapia e você vai continuar com aquele peso, vai continuar com aquela mágoa, vai continuar com aquela emoção ali reprimida, guardada e mal recalcada. Então não tem por que você fazer isso. No entanto, se for um casal, digamos que teve um problema ali que aconteceu que ainda não foi contado. Não tem importância se você não quer contar. Você simplesmente não vai falar. Você vai guardar aquilo lá pra você e vai ressignificar sozinho depois numa terapia individual, tá bom? A terapia de casal, você não vai expor todos os seus segredos, as coisas ali. Às vezes você fez uma coisa e você já se arrependeu. Você sabe que aquilo foi errado, você não quer fazer de novo. No entanto, você contar aquilo ali pro seu parceiro só vai trazer um peso pro seu parceiro. E isso não é legal, tá bom? Se você puder ressignificar isso em você, sem ter que jogar mais um processo ali demorado de perdão pro seu parceiro, melhor. Quem fez o erro foi você, aguenta essa pedra aí sozinho. Verdade que a pessoa come a cebola pensando que é maçã, igual nos programas de TV? Verdade, Vivi. A gente consegue modificar nossas percepções da realidade com a hipnose. E se, por exemplo, eu vou te dar outro exemplo que é melhor do que esse, né? Não faz sentido nenhum uma pessoa comer uma cebola pensando que é uma maçã e ficar com mau hálito o tempo todo lá num programa de TV. Eu sou contra esse tipo de demonstração. Mas o bom dessa demonstração é, por exemplo, se você pega uma criança e hipnotiza ela e fala que aquele brócolis, aquela salada maravilhosa é melhor do que um Big Mac ou do que uma outra comida que a criança está habituada a comer. Ah, a criança não come feijão. E aí você pode usar essa técnica também para ajudá-la a se adaptar ao feijão. Então, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? As demonstrações de hipnose dá para fazer muita coisa. Só que eu sou contra alguns tipos das demonstrações que existem porque podem acabar deixando a pessoa com vergonha. Um dos exemplos que eu sempre uso, eu costumo fazer demonstrações de hipnose em parques, né? Eu já fiz no Conjunto Nacional, eu já fiz no Parque da Cidade, eu já fiz no Tagua Park, em Águas Claras e até em outros estados. E nas palestras que eu faço também eu costumo demonstrar alguns fenômenos da hipnose. Mas por que eu faço isso? Eu faço isso para a pessoa compreender que a mente dela tem certas capacidades que ela ainda não conhece. E que da mesma forma que nós criamos uma crença de que eu não consigo entrar num relacionamento que preste. Eu não consigo juntar dinheiro. São vários tipos de crenças que existem e do mesmo jeito que a gente cria essas crenças, a gente pode também destruir essas crenças. Lá na demonstração de hipnose eu posso, por exemplo, mostrar para a pessoa que ela consegue alucinar, ver o ídolo, né? Tem muitas pessoas que pedem para ver o Neymar, Maiara e Maraísa e outras personalidades lá na hora. Ah, eu gosto do Whindersson Nunes, tem como você fazer eu ver ele? E a gente dá a sugestão para a pessoa. Algumas pessoas conseguem ter a alucinação, que é quando eu vejo que o Whindersson Nunes está ali na minha frente. E tem outras pessoas que sentem. Isso é um delírio. A pessoa consegue sentir que ele está ali, mas ela não vê, mas ela tem certeza que é ele. Aí ela dá um abraço e, nossa, ela sente como se realmente tivesse abraçado ali o ídolo, uma pessoa querida, ou até mesmo alguém que já partiu, né? Em questões de luto, isso é muito útil. Se eu quero ressignificar um luto, a pessoa não sai do luto, já passou por todas as fases, mas ela volta. Por exemplo, ela volta para a negação, ela volta para a raiva, ela volta para a barganha. Existem fases no luto. E algumas pessoas não conseguem sair, elas ficam presas ali e só fica na memória dela aquele momento ruim que ela vivenciou com aquela pessoa que ela perdeu. E aí na terapia a gente consegue fazer ela enxergar ali a pessoa que partiu e ter um diálogo ressignificativo com aquela pessoa. Isso traz muito alívio, muita tranquilidade em a pessoa perceber ali que aquele ciclo realmente se fechou. Esse é um exemplo bom de uma demonstração de hipnose, né? Um exemplo, por exemplo, que eu não faria, eu não faço, tá?
A gente tem uma técnica para anorgasmia, que são pessoas que não conseguem sentir prazer, que é estimulá-las mentalmente através da hipnose para que ela tenha um orgasmo. Eu não sou a favor de fazer essa demonstração em público, porque isso é altamente constrangedor. Ninguém vai se sentir bem em fazer isso em público, a não ser que seja uma pessoa que trabalha com isso, né? Ela é sexóloga, é sexólogo, ou ele tem um canal do YouTube que isso vai ser interessante, aí é bacana. Agora, fazer isso na rua me preocupa muito, porque uma pessoa qualquer pode filmar aquilo ali e pode ficar muito vergonhoso para aquela pessoa. Então, existem coisas na rua que eu não faria. As demonstrações que eu costumo fazer na rua são mãos magnéticas, né? A pessoa sente ali que tem um ímã ou uma cola nas mãos sem ter. E isso é maravilhoso, porque a pessoa começa a perceber que a hipnose realmente existe, que esse fenômeno realmente funciona e que todo mundo pode fazer. Assim como uma anestesia. A pessoa quer fazer uma tatuagem e ela está sentindo muita dor naquele local. Ou um procedimento estético. Ela vai fazer um procedimento estético, mas ela está tão ansiosa que aquilo gera muita dor, desconforto. E aí a gente usa as técnicas de anestesia hipnótica e ela consegue ficar mais tranquila, baixa a ansiedade, abaixa o estresse e aí dá para fazer o procedimento tranquilamente. Então dá para fazer aquela questão de comer a cebola pensando que é a maçã, mas eu não acho interessante porque muitas pessoas não vão gostar tanto, né, desse tipo de demonstração. Existem outros tipos de demonstração, como tem um da cadeira que é bem legal para fazer em público. A pessoa, você dá a sugestão para as pessoas que estão envolvidas ali que ela pesa 30 quilos e todo mundo levanta a pessoa na maior facilidade. E daqui a pouco você dá uma sugestão de que a pessoa pesa 200 quilos e aí ninguém consegue. E você percebe o poder que tem a sua mente de acreditar em coisas que são verdades ou que passam a ser verdades para você, até que você descubra que não são, que eram apenas distorções cognitivas que estavam ali te atrapalhando a sua percepção real da vida. Assim como quem está num exemplo de depressão. Se eu estou numa depressão é como se eu estivesse com óculos em que tudo passa a ser negativo, tudo passa a ser difícil, tudo passa a ser cansativo. Com esse óculos, com essa visão, eu vou começar a construir toda a minha realidade em torno disso. E aí fica muito difícil de sair. Por isso que muitas vezes a gente tem que destruir tudo. Um ótimo exemplo para isso é quando você vai construir uma casa. Tem uma casa antiga lá que está caindo aos pedaços e você quer ter um recurso já tudo pronto e você quer construir ali. O que você vai ter que fazer? Vai ter que derrubar tudo e começar do zero. E na nossa vida vão ter vários momentos em que a gente vai ter que fazer isso. Tem coisas que não estão dando certo porque as bases estão todas erradas e a gente precisa quebrar tudo, desconstruir tudo e recomeçar. Esses são os mitos da hipnose, né? Não tem como contar segredos, tá? Você não vai contar seus segredos lá na hora da hipnoterapia, isso é impossível. Um casal, a gente sempre vai focar nessa questão de ajudar e não de prejudicar. A gente vai ressignificar aquilo que tem. E se já tem outras coisas ali que estão atrapalhando, a gente não vai focar tanto nisso. A gente vai levar essas questões para a terapia individual também, caso seja necessário. E o que é a hipnose e o que não é? Eu já expliquei um pouco, né, quais são os principais mitos aí da hipnose. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar que vai ser um prazer de responder, tá bom? A hipnose é um estado de concentração, um estado de consciência em que você tem acesso direto a tudo aquilo que está guardado no ponto mais profundo da tua mente. Todas as vezes que você não consegue fazer alguma coisa ou deseja que alguma coisa aconteça e aquilo não acontece, é porque o teu sistema não está inteiro entregue àquilo. Digamos que o seu consciente, a sua parte consciente, eu tenho vontade, por exemplo, de ir para a academia amanhã tal hora. Essa quem está falando é a minha vontade. Mas a minha vontade vai ter que passar também por essa outra parte do meu inconsciente. Digamos que aqui seja 5% e que sejam 95%. É muito mais potente. Se você tiver com suas crenças indo para outra direção, a academia me deixa cansado. Às vezes eu sinto muitas dores depois que eu termino de malhar. Eu fico com vergonha das pessoas me olhando enquanto eu estou malhando. Às vezes eu fico com medo se as pessoas estão preocupadas que eu estou olhando para elas. E essas crenças, elas estão aqui dentro. Emoções e sentimentos são pensamentos que a gente sente. Lembra desse código, ó, anota aí. Quem quiser escrever aí no chat, coloca aí, ó. Emoções são pensamentos muito mais fáceis de gerar ação. Emoções são pensamentos que geram ação.
E aí eu tô querendo ir para academia, mas eu tenho essas crenças que me atrapalham. Eu não vou conseguir ir para academia. Eu vou ter que primeiro ressignificar essas crenças e entender que as pessoas vão ficar me olhando, mas não tem problema nenhum. Eu não tô lá para agradar ninguém. Se eles gostarem da minha roupa, se eles gostarem de mim, não gostarem, tanto faz. Eu não tô nem aí para isso. E aí eu vou ressignificando uma por uma. Aí eu começo a colocar, vamos dizer que são soldadinhos, né? Que tem 95 soldadinhos no meu coração, no meu inconsciente. A gente sabe que o inconsciente não fica no coração, mas é só para uma representação. Digamos que o inconsciente ele fica no corpo inteiro, né? Tanto é que quando a gente tem uma dor emocional, a gente sente isso no nosso próprio corpo. Assim já diz a psicossomática. Emoções são pensamentos que geram ações. Isso aí, esse código aí é fantástico. Anota esse algoritmo aí para sua vida. E aí, quando eu começo a colocar as minhas emoções para trabalharem a favor de mim, eu começo a gerar crenças também que vão se transformar em emoções. Eu coloco, por exemplo, a crença de que se eu faço a minha atividade física lá que eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer, aquilo vai me trazer benefícios, como, por exemplo, eu vou ter mais disposição, eu vou me levantar mais rápido, eu vou ter mais força quando eu quiser fazer alguma coisa, eu não vou me sentir tão cansado, eu vou trabalhar melhor, eu vou respirar melhor, tudo que eu vou fazer vai ficar um pouco melhor. E eu começo a acumular crenças fortalecedoras. E aquelas crenças fortalecedoras vão gerando emoções. Essas emoções vão começando a trabalhar em direção à minha vontade. Eu quero ler um livro, mas aí eu começo a perceber as minhas crenças limitantes. Quando eu vou ler um livro, aqui tem alguns livros aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um monte de livro aí que eu gosto muito. E eu gosto muito mais de ouvir, tá? De audiobook. Então, eu já devo ter lido muito mais ouvindo do que lendo. Aí eu olho esse livro aqui e eu começo a pensar. Meus olhos cansam. Eu não tenho tanto tempo, eu gasto muito tempo quando eu vou ler livro físico. E aí vão surgindo outras crenças, outras emoções. Só que eu não percebo essas crenças de forma muito clara. Porque eu tô sentindo aquilo. Eu tô sentindo que eu vou começar a ler e aquilo vai me estressar. Vou gastar muito tempo, eu não vou conseguir terminar. E começam a vir outras crenças limitantes que vão falando para mim não fazer aquilo. E eu posso ter duas opções. Ou eu vou usar recursos que eu tenho para passar por cima dessas crenças, ressignificando elas e transformando essas emoções em algo positivo. Gislene, seja bem-vinda. E aí eu passo a transformar essas crenças em crenças fortalecedoras. Se eu ler esse livro, eu vou fortalecer a minha musculatura dos olhos e eu vou conseguir ler mais tempo. Se eu ler o livro físico, eu posso treinar também a minha fala. Eu vou falando enquanto eu vou lendo. E com essa leitura eu vou melhorar duas coisas. Tanto a minha leitura quanto a minha forma de falar. E eu vou trazendo cada vez mais argumentos para provar para mim que esse objetivo é um bom objetivo, que vai me trazer benefícios. E eu começo a sentir. Tudo que você sente é porque está realmente entrando ali no inconsciente e vai te ajudar naquilo que você tem vontade. A vontade, ela passa muito rápido. A vontade, ela acaba muito fácil. Não dá para você confiar só na sua vontade. É melhor você usar outros recursos. Uma coisa forte também para você alterar hábitos é você facilitar os hábitos fáceis e dificultar os hábitos difíceis. Anota mais esse algoritmo. Facilitar os hábitos bons, dificultar os hábitos ruins. Por exemplo, eu quero parar de fumar. Inclusive eu já fumei um tempo e eu consegui parar muito fácil. Por quê? Primeiro, você tem que ter na sua consciência o porquê que você quer parar. Porque você vai ter que vencer a dependência química, né? O hábito. E o hábito é uma coisa bem trabalhosa de você quebrar. Coloca o cigarro num lugar difícil de pegar. Toda vez que você... Ou então não compra. Toda vez que você quiser fumar, você vai ter que ir lá numa loja lá para comprar picado. E aí você compra um cigarro e vai para casa e acabou. E aí você vai dificultando o hábito. Eu tenho o hábito de comer doce. Toda hora eu abro a geladeira e pego um doce. Vamos dificultar esse hábito. Como assim? Não compra doce, não coloca isso dentro da sua casa. Se é uma coisa que está te prejudicando, não coloca dentro de casa. Eu tô com o hábito de comprar compulsivamente. Toda hora que eu saio, eu fico olhando as lojas e aí eu acabo comprando. Como que eu faço para quebrar isso? É simples. Você começa a... Isso, esse algoritmo também é forte. E aí você começa a facilitar isso. Como que você faz isso?
Você deixa de ficar andando naqueles lugares que você sabe que já te induzem a comprar quando você não quer. Ah, eu quero começar um hábito saudável. Eu quero comer melhor. Compra aqueles alimentos que você sabe que vão te fazer bem e deixam eles acessíveis, fáceis, de preferência já prontos. Como a gente pensa que deixar aquelas comidas congeladas é muito difícil, muito trabalhoso, mas na verdade acaba sendo muito mais fácil. Se eu quero comer ali, eu tô com pressa, eu vou trabalhar, eu não tenho tempo para cozinhar, é muito mais fácil eu acabar comendo um miojão do que se eu já tivesse uma marmita ali congelada, com uma comida bacana, eu ir lá no micro-ondas, descongelar ela e comer. Então tudo que você facilita pro bem vai ser muito útil. Ah, eu quero correr, mas eu tô numa preguiça. O que eu faço? Toda vez que eu vou correr, eu esqueço, eu vou sair de casa, eu esqueço meu tênis e acabo, sei lá, levando minha filha pra escola e eu não levo o tênis. Quando eu vejo eu tô de chinelo, aí não dá pra eu correr, eu tenho que voltar em casa, vai dar muito trabalho, eu desisto. O que eu faço? Já deixo o tênis no lugar visível, fácil. E eu já olho aquilo, opa, eu acho que eu vou querer correr. Então eu já vou colocar. Aí eu já vou, levo minha filha na escola e depois eu vou correr. Isso eu realmente faço de verdade. Então eu facilitei um hábito para ficar mais fácil de eu ter acesso a ele. Vamos lá, próximo aqui. Lei do esforço próprio. Essa parte é bem forte, tá? O que é isso? Lei do esforço próprio. Tudo que eu vou fazer na minha vida vai depender de mim. Nunca, ou quase nunca, alguém vai fazer as coisas que precisam ser feitas por mim. Não vão fazer. É muito difícil que isso aconteça. E na terapia não é diferente. Na terapia você vai perceber que algumas pessoas vão resolver suas questões em uma sessão. E outras vão levar uma vida inteira para conseguir se resolver e às vezes nem vão conseguir. Isso é uma regra da terapia, isso é uma regra do trabalho, isso é uma regra da vida. Tá? É lei do esforço próprio. Tudo que você deseja você vai ter que buscar. Na terapia não é diferente. As pessoas precisam estar preparadas para alcançar o autoconhecimento. Uma primeira dica que eu dou: você vai fazer uma constelação familiar comigo com hipnose. Às vezes eu preciso ter algumas informações da sua vida. Como, por exemplo, como que foi a sua infância? Aí os seus pais estão vivos, os seus pais estão aí com você e você nunca fez essa pesquisa. Pai, mãe, como é que foi a minha infância e como é que foi a minha alimentação? Como é que foi o meu desfraude? Como é que foi o meu aprendizado a andar? Como que foram essas fases? E os pais vão ter o maior prazer em te contar. E aí você vai ter uma noção do autoconhecimento. Aí de repente eu te pergunto lá, como é que foi? Você mamou no peito ou você mamou na mamadeira? E você não sabe. Aí tá faltando autoconhecimento. Talvez a gente consiga alcançar isso lá na regressão, talvez não. E aí vão ser informações que são importantes, que poderiam trazer alguma luz ao seu desenvolvimento, ao contexto ali da terapia, mas eu não tenho esse acesso a essas informações. Ah, mas eu não tive pai nem mãe. Aí tudo bem, você não ter essa informação. No entanto, se você tem pai, mãe, avós, você pode até saber mais sobre a sua ancestralidade, né? Ah, eu chego na minha avó e pergunto, vó, como é que eram seus pais? Meus bisavós, no caso, que eu nem cheguei a estar vivo enquanto eles estavam aqui na Terra, né? E aí eu pergunto pra minha avó, vó, como é que foi aí os seus pais? Como é que foi a sua infância? Pai, mãe, como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua história? Me conta a sua história. É uma coisa que a gente não faz. E aí, lá na frente, isso acaba pesando. Em algum momento a gente começa a fazer coisas que os nossos pais já fizeram. Eles já erraram dessa forma. Às vezes eles ficaram presos em ciclos que eles não conseguiram sair. E é muito possível que você também acabe passando por essa mesma dificuldade. Acabe caindo nesses ciclos, né? Tem um estudo chamado epigenética que mostra que tudo aquilo que os nossos ancestrais vivenciam demora algumas gerações para se anular por completo. Isso se chama epigenética. Você tá lá... como que foi feito esse estudo? Pegaram uma ratinha e toda vez que ela ia se alimentar, ela tinha que mexer numa alavanca. Só que de repente essa alavanca começou a dar um choque. E aí toda vez que ela ia se alimentar, ela levava um choque. O choque era tão forte que ela preferia morrer de fome do que se alimentar. Pegaram os filhotes dessa ratinha que nunca tiveram nenhum contato com essa alavanca e eles também tiveram medo de tocar naquela alavanca. Os netos da primeira ratinha também tiveram medo de levar o choque. Isso mostrou o quê?
foram necessárias 3 gerações para dessensibilizar aquele trauma, para dessensibilizar aquele medo, aquela fobia de tocar naquela alavanca. Isso também acontece com seres humanos. Se houve um suicídio, se houve um assassinato, histórias que são muito traumáticas, lá no meu passado, na minha árvore genealógica, isso pode acabar... Boa noite, seja muito bem-vindo. Leila Roque, seja bem-vinda. E aí, isso acaba reverberando no meu momento atual. Eu tive, por exemplo, alguém lá que tinha um dedo podre, não conseguia se dar bem em nenhum relacionamento, só traía tranqueira, só traía gente problemática. E aí eu consigo também perceber que de repente eu estou repetindo esse ciclo, porque isso já aconteceu e tem alguma motivação ali na minha ancestralidade. E eu ressignificando isso, eu acabo com aquele problema de agora. E isso é fantástico. A ciência está mostrando para você que aquilo que seus pais, os seus avós e talvez até os seus bisavós passaram, é provável que você tenha uma tendência automática a cair nesses mesmos erros, como o vício. Ah, o meu avô bebia muito, ou então meu avô fumava muito. Isso vai passar na genética, mas também nessa genética vai passar algo que é a epigenética. São informações ali de vivências que estão nas memórias daqueles ancestrais e que você talvez acabe herdando. E isso é ruim? Mas a terapia hoje também consegue chegar até esses tipos de aspectos e te ajudar a ressignificar para que você saia desse ciclo, né? Os seus parentes talvez não tenham conseguido resolver isso, mas agora a bola está na sua mão e você tem chance de tirar isso da sua vida de uma vez por todas. Então essa é a lei do esforço próprio. Tudo que você tem na sua vida você precisa ser autorresponsável, entender que eu tô, sei lá, eu não tô do jeito que eu gostaria de estar, o meu trabalho não tá da forma que eu gostaria. Quando o homem tem muito medo e rói muito a unha. A gente precisa investigar isso. Isso pode estar ligado também a algum trauma dele ou até mesmo anterior a ele, tá? Não dá pra jogar uma fórmula assim tão genérica, porque eu precisaria conhecer melhor o caso, né? Como que é a pessoa, da onde que está vindo essa ansiedade, por que ele se sente tão nervoso, do que ele está temendo, e às vezes parecem ser coisas totalmente automáticas, que não tem nenhuma explicação. E a gente precisa investigar mesmo a fundo, conhecer a pessoa, conhecer ali como que é o ambiente dela, para poder perceber o que está gerando esse tipo de ação. Tudo que acontece com a gente são formas do inconsciente estar se comunicando. Se eu estou roendo as unhas, o meu inconsciente está mostrando que tem algum nervosismo, que tem algum estresse, que tem alguma ansiedade ali que está me comendo por dentro. É tão forte que eu começo a me comer mesmo, a querer me devorar. Por quê? Porque eu estou tão nervoso que eu estou ali agoniado, né? E a gente precisa saber o que é essa comunicação do inconsciente, por que ele está se manifestando dessa forma. Eu tenho dores, essas dores também podem ser comunicações. Na hipnose é interessante, quando a pessoa está realmente muito pronta para resolver essas questões, ela sente dor, ela sente dormência, ela sente tensão, a gente sente muita coisa e aí o papel do terapeuta é identificar se aquilo é um passar mal, né? Precisa parar, precisa tomar um remédio, precisa fazer alguma coisa, ou se aquilo é só comunicação. Tem muitas vezes que eu não paro, eu pergunto para a pessoa, dá para aguentar? Tá doendo, eu sei que tá doendo, mas dá para aguentar mais um pouco? Aí a pessoa fala, dá, tá doendo, mas dá. Então tá bom, isso aí pode ser uma comunicação do seu inconsciente, eu quero que você mergulhe fundo aí nessa dor, nessa emoção, naquilo que está te incomodando. Porque se a gente não olhar para as nossas sombras, a gente não consegue realmente ressignificar aquilo que é necessário. Se a gente tem uma tendência a olhar só para aquilo que é bonito, para o que é belo, para o que é fácil, para o que é gostoso, para aquilo que é confortável. No entanto, esse nosso comportamento de fugir daquilo que dá trabalho, daquilo que é difícil, daquilo que dá medo, vai fazer com que sua vida fique travada. Porque aquele sentimento ruim vai cada vez mais se escondendo e você perde a noção de onde foi que ele foi criado. Um exemplo disso é, eu vou entrar no elevador do meu prédio lá do trabalho, no Def Plaza, e aí alguém da manutenção deixa uma tábua com prego levantado. Eu piso, furo meu pé e machuca muito.
E eu fico muito chateado com aquilo, fico com muita raiva, né? Por que que alguma pessoa, por que que esse abestado deixou esse negócio aqui? Eu fico com raiva, eu fico com dor, eu fico triste porque eu vou ter que ficar sem usar sapato, eu vou ter que atender meus clientes de Havaianas. Vou chegar lá para atender um com sapato, o outro com Havaianas. E eu vou passar ali, sei lá, um mês com raiva daquele negócio, querendo que aquilo não tivesse acontecido e sem aceitar. Aquele tempo que eu senti aquela emoção pesada vai fazer com que isso vá lá pro hipocampo, né, que é onde ficam nossas memórias, e fique muito intenso, muito forte. Vai passar ali um mês, 2 meses, 6 meses, eu vou esquecer que eu pisei naquela tábua com prego. Talvez eu nem lembre com facilidade, mas o trauma ficou. E aí toda vez que eu vou subir num outro elevador que não tem nada a ver com aquele, eu me sinto mal, eu me sinto desconfortável, eu fico ansioso. E aí vai passando o tempo, eu percebo que toda vez que eu entro no elevador eu fico nervoso, eu fico desconfortável. E aí vai piorando. Daqui a pouco eu não quero mais andar de elevador. Eu prefiro subir de escada, descer de escada, do que ter aquele desconforto. Daqui a pouco eu vou em outro prédio, eu também não quero entrar naquele elevador. E eu não lembro qual que foi o evento causador dessa minha fobia. Aí lá na hipnose, lá na regressão com o Vander, né, ou trazendo, eliciando essa memória, aí eu descubro. Sim, a hipnose pode ser usada no emagrecimento, e principalmente porque a gente vai ter acesso àquelas memórias traumáticas que associaram, por exemplo, o comer ao prazer. E se eu sinto prazer toda vez que eu como, eu posso acabar tendo dificuldades em passar por esse processo. Existem várias ferramentas também no emagrecimento, como o balão hipnótico, onde a gente dá uma sugestão de que a pessoa fez um procedimento ali, colocou um balão intragástrico, quase que não sai, e aí a gente infla esse balão e o apetite da pessoa diminui bastante. Existe outro também que é como se fosse uma cirurgia bariátrica hipnótica, onde você se imagina fazendo aquela cirurgia, aquele procedimento, passando ali pela recuperação e tudo mais, e aí você realmente vai sentir menos apetite. Mas o mais importante é saber quais são as emoções que eu estou, às vezes, trazendo para mim e que eu não me dou bem com aquelas emoções e elas acabam não sendo bem digeridas, né? E aí eu começo a me sentir cheio, então tem muitas possibilidades. Na terapia a gente vai avaliar por que que eu tô tendo dificuldades em emagrecer. Eu sempre tive muita dificuldade, teve uma época aí que eu tava pesando quase o peso de um lutador de MMA, peso pesado. Aí eu olhei pra mim e falei, cara, tem alguma coisa errada, porque eu sempre fiz muita atividade física e eu não tava emagrecendo. E eu percebi, eu devo estar comendo as minhas emoções. E foi o que aconteceu. Eu cheguei a malhar 4 horas por dia. 4 horas, imagina. Eu chegava na academia por volta de 7h30 lá na Smart Fit, no JK Shopping, onde eu trabalhava antes. E aí eu fazia aula de dança, depois eu ia correr 10 quilômetros na esteira, depois eu ia para aula de zumba e depois eu ainda fazia musculação. Dava umas 3h30 até 4 horas. E eu não emagrecia, ou emagrecia muito pouco. E eu percebi, não tem nada a ver com o físico. Isso aqui está muito mais no meu emocional do que no meu físico. E aí foi quando eu comecei a fazer alguns tipos de terapia para conseguir me ajudar. E hoje eu tô quase no meu peso ideal, falta pouco. Uma hora eu consigo, mas é porque eu sei que ainda tem coisas algumas emoções que precisam ser trabalhadas. O terapeuta também, ele precisa das suas intervenções, tá? Não, a gente não tá livre disso aí não. Então, agora eu vou falar sobre uma teoria, né? Uma ideia. Um gato tem 7 vidas, né? Imagina que o gato, ele já passou por vários incidentes. Teve uma hora que ele caiu de um telhado muito alto, ele gastou uma vida. Depois ele correu de um cachorro, escapou fedendo ali, conseguiu sobreviver. E aí, o que aconteceria se você soubesse que você tá ali na sua última vida, né? Eu tô na minha última vida, e aí, o que eu faço? Aquele gato, ele já passou, tinha 7 vidas, agora ele tem só uma. O que você faria se essa fosse a sua última vida, se essa fosse a sua última oportunidade de realizar tudo aquilo que você deseja na sua vida? De buscar aquilo que você quer com força, com vontade, colocando todo o teu inconsciente, seus 95 soldados que você tem aqui dentro, e juntando com esses 5 que você tem aqui no seu córtex pré-frontal, que é o responsável pelas suas decisões, pela sua vontade, por aquilo que você deseja.
o que você faria? Porque quando o gato tinha 7 vidas, ele se arriscava demais. Ele fazia tudo o que ele nem deveria fazer. Ele vai se arriscando, se arriscando, se arriscando. E é muito parecido com o que a gente faz também. Só que quando a gente vai passando por determinados traumas na nossa vida, a gente começa a perceber que aquela vontade de se arriscar vai diminuindo cada vez mais. E a gente não se arrisca tanto quanto antes, até por medo de se machucar novamente. E é exatamente isso que a gente trata na terapia. Aquilo que faz com que você não queira se arriscar novamente. Aquilo que faz com que você não busque o novo. Aquilo que faz com que você se contente com o mesmo. Com aquilo que está te prendendo na repetição de padrões, nos ciclos viciosos. Nos ciclos viciosos. E muitas vezes a gente percebe, eu como terapeuta holístico, eu preciso observar 3 partes do ser humano. O corpo físico, a mente, que é a parte, o nosso software, né, do nosso computador, é a mente. É onde acontecem as nossas ideias, nossas lembranças, tudo isso a gente acessa através da nossa mente. E a outra parte é o espiritual. E eu vejo que hoje a sabedoria ela meio que está fraturada. Rosilene Aguiar tá chamando aqui, vamos bater um papo. Rose, quanto tempo, minha querida? Você. Então a gente tem essa sabedoria todo ser humano está meio que fraturado, né? Tem pessoas que têm medo de lidar com o espiritual. E uma coisa também que é importante saber. Quando eu tenho algum problema com o papai ou com a mamãe, eu acabo acertando várias áreas da minha vida, né? Por exemplo, eu tive um problema com a mamãe. Não me dei bem, mamãe não me fez me sentir amado, eu me senti excluído, rejeitado. Eu levo isso para minha vida adulta. A mesma coisa com o pai. Eu tive um problema com meu pai era ausente, meu pai fazia isso, fazia aquilo, aquilo outro. E eu acabo levando também essa fratura aí para frente. E uma das fraturas que geralmente acontecem quando a gente não se dá bem com os pais, ou a gente gostaria até mesmo de ajudá-los, né? Eles viviam numa situação muito difícil e a gente apareceu aqui que você não conseguiu participar. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Não consigo chamar. Melhor, deixa eu ver se é aqui. Eu perdi no Instagram. Cadê? Vê se aparece agora para você. Só aceitar e a gente troca uma ideia aqui. Então é importante observar esses aspectos, né? A pessoa chega para mim, eu já fiz todas as terapias, não consegui resolver meu problema. Já fiz todos os exames, ainda não deu certo. E você tem que perceber. Isso pode ser em um dos 3 pilares da vida. Pode ser ou no físico, né? Você já fez todos os exames, deu ok, então descarta. Já fiz todos os tipos de terapia, descarta. Aí falta o quê? Pode ser o espiritual. E você vai precisar, através do autoconhecimento, se reconectar com a sua parte espiritual, para que você se sinta realmente completo. E aí, na terapia também tem como a gente te dar uma assistência, um apoio, para que você volte a recuperar aquilo que seja necessário, ou para que você construa aquilo que você acha que é possível, né? Isso depende do cliente, tá? Independente de religião, tem mais a ver com a sua questão da sua fé mesmo. Rose, deu falha aqui, não está conseguindo. Eu tentei te chamar também, mas o Instagram tá bugado. Bom, então é isso. A gente falou hoje sobre o copo das emoções, né? Que quando a gente está com as emoções cheias, sobrecarregadas, isso começa a trazer prejuízos na nossa vida profissional, amorosa, familiar. São vários pilares da vida que são prejudicados se você está com emoções negativas ali te atrapalhando, né? A gente falou também que o cérebro não reconhece passado, presente e futuro. E com isso, muitas vezes, partes de processos importantes que existem no nosso inconsciente ficam tentando resolver coisas lá do passado, coisas que não tem mais como resolver. E aí falta aquela capacidade de estar aqui, de corpo e alma no presente, né? De corpo, alma e espírito. A alma seria a representação da mente, aquela parte intangível. E aí a gente não consegue fazer as coisas como gostaria. Falta energia para trabalhar, falta energia para ter um bom relacionamento. A gente fica no piloto automático esperando que as coisas melhorem.
e aí a nossa vida começa a decair. Igual, fala Paulo, ó, galera da antiga aqui em massa. Bom demais ver vocês aqui. E aí aqueles nossos recursos começam a ficar escassos. E aí não tem como um casamento dar certo se eu tô cheio de problemas do passado e esses fantasmas, né, vamos dizer assim, essas assombrações estão aqui no presente me atrapalhando, né? Eu quero me lançar à vida de casal, mas aquela minha criança interior tá machucada, tá ferida ali, tá me deixando ter comportamentos ali de criança. E não tem como um adulto, uma criança no corpo de adulto conseguir prosperar dessa forma. Por isso, é muito importante a gente ressignificar esses aspectos. A gente falou também sobre a questão da renúncia e da entrega, né? É preciso ter uma certa cautela. Às vezes a gente se dá demais para as pessoas e não tem nada em troca, né? E essa expectativa de não receber em troca machuca demais, gera muita frustração, gera muita tristeza, gera muitas mágoas. E um casamento, um relacionamento onde a gente não consegue sentir essa reciprocidade, onde a gente não consegue se sentir amado, se sentir querido, se sentir pertencente, vai fazendo com que a gente acumule, boa noite, acumule cada vez mais frustrações. E o relacionamento, aquele relacionamento que tinha paixão, tinha sexo, tinha amor, tinha carinho, tinha cumplicidade, passa a ter remorso, ruminação, tristezas, mágoas que começam a contaminar todos os tipos de coisas que a gente faz. Um casal ele precisa trabalhar às vezes até mesmo junto. Como é que você vai trabalhar junto com uma pessoa que você está cheio de coisas ali que você não consegue resolver? Pior ainda, se essas coisas são lá do passado, coisas que você deveria ter resolvido e que ainda não resolveu, e que se você não resolver ainda vão passar para os seus filhos, né? Como uma herança, assim como a gente mostrou também no momento em que a gente falou sobre a epigenética. A gente conversou também sobre o atendimento em casal, né? Que às vezes a gente pega emoções ali muito fortes. É incrível. O casal tá ali achando que vai ser só uma conversa, uma coisa normal, mas não, gente. A terapia de casais com hipnose é muito forte, tá? É muito impactante e a gente trabalha essa questão do passado, do presente e do futuro para que você consiga unir toda a sua consciência ali, de fato, no teu relacionamento do agora, no teu propósito do agora, nas coisas que você deseja executar, nos sonhos que você deseja conquistar, construir junto daquela pessoa. Para que você não passe pela vida igual naquele filme, o Clique. Assiste aquele filme, ó. Comenta aqui, o filme, o Clique. Vai ser o filme hoje que você vai assistir com a sua família, tá? Eu quero que você pense muito. Será que eu estou pulando as partes difíceis da minha vida? Uma coisa que eu estou fazendo agora, tem alguns estudos científicos que mostram que tomar banho gelado ao acordar é muito bom. Banho gelado não, tá? Banho frio. Você só desliga o chuveiro e toma aquele banho natural. E aí o que os estudos mostram? Primeiro, aquilo ali te ajuda a acordar mais rápido, como um copão de café, né? Você toma aquele banho ali, você já desperta, já vai começar o seu dia em outra frequência, em outra energia, muito melhor. Funciona o atendimento e saem renovadas. Parece que é tirado uma venda dos olhos dos dois. É verdade. É bem forte mesmo. E às vezes a gente não consegue perceber as coisas porque a gente está com muitas emoções acumuladas, né? Você não consegue perceber a vida como ela realmente é. A nossa mente ela serve para interpretar a vida. E se eu estou cheio de mágoas, ressentimentos, dores, eu não vou conseguir perceber a vida como ela realmente é. Já percebeu que se você perguntar o que é a vida para cada pessoa, cada um vai dizer uma realidade diferente. Uma vai dizer, a vida é uma coisa maravilhosa. Outro vai dizer, a vida é uma droga. Eu ia usar uma palavra mais forte, mas é melhor evitar aqui no Instagram, né? E cada pessoa vai ter a sua visão. Por quê? A gente acaba sendo muitas vezes como uma esponja. Sabe aquela esponjinha de lavar louça? A gente chega na casa, né, novo, totalmente limpinho, cheiroso, sem nada naquela esponja. E aí, com o tempo que você vai lavando a louça ali, você percebe que vai entrando sujeirinha ali dentro daquelas frestas. E mesmo que você lave ali aquela esponja, ela nunca vai ficar como nova. E aí eu te pergunto, e aquelas pessoas que nunca lavam aquela buchinha, que nunca lavam aquela esponja, né? E aí ela vai ficar muito cheia de sujeira. Chega um momento da vida que a gente começa a buscar fugas. A dor é tão grande que eu prefiro fazer alguma coisa para me anestesiar. Aí é aquele momento que a pessoa busca um vício, né? Por sexo, por drogas, por pornografia.
por comida, por gastar, qualquer coisa que ela acha que, de repente, vai gerar um estímulo maior do que aquele que ela está sentindo. Muitas vezes o estímulo pode ser até uma briga do relacionamento, né? O casamento tá uma droga, eu não sinto mais nada por você. Ah, então vamos brigar. Já que a gente não está sentindo amor, pelo menos vamos sentir raiva um do outro. Olha só que legal, pelo menos a gente vai sentir alguma coisa, é melhor do que não sentir nada. Fez sentido aí para vocês? E é isso que a gente faz. O ser humano ele é acostumado a sentir alguma coisa. Se eu não estou sentindo mais nada, pior do que a indiferença não tem. O que mata um relacionamento hoje não é a raiva, não é a traição, não é nada que seja tão fácil de ver, mas é mais a indiferença. Muitas vezes a gente fala assim, ah, fulano separou por causa de uma besteira tão pequena. Mas é assim que funciona. A maioria dos relacionamentos que acabam são por coisas muito pequenas, que não foram observadas porque estavam um ou os dois no piloto automático da vida. E o convite que eu faço para vocês que querem fazer a terapia de casal é para sair do piloto automático, para começar a perceber quem realmente está na sua frente. Que às vezes é aquela pessoa que você conheceu lá naquele momento que vocês se conheceram, foi fantástico, foi emocionante, mas por causa das coisas que vocês vivenciaram, aquela esponjinha ficou toda suja, cheia de gordura, cheia de farelo de comida, ficou pretinha aquela bucha. E aí você lava, 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 não vai ficar tão boa, mas pelo menos ela vai voltar a funcionar. Às vezes é importante até mesmo trocar essa bucha, essa esponja, né? E o que significa isso na metáfora da vida? É botar um ponto final em todas as coisas que aconteceram entre o casal que geraram aquela tristeza, aquela mágoa, aqueles ressentimentos, para recomeçar uma vida completamente nova, despida de preconceitos, de medos, né? Eu não vou fazer isso porque senão isso vai acontecer. Você começa a criar uma dependência emocional. Você passa a viver em função de algo ruim não acontecer. Isso é escravizador. Isso deixa a gente pesado, isso deixa a gente travado na vida. Ao ponto de, em algum momento, a gente trazer até alguma doença física para o nosso corpo. E a gente não quer viver assim, né? Nós falamos também sobre os mitos da hipnose, tá? Que hipnose não é controle de mentes. Hipnose não é a minha mente contra a sua. Hipnose é só comunicação. A gente fez aqui hoje um experimento que é uma hipnose sem transe, né? Onde você imagina algumas coisas acontecendo e você traz emoções, traz sensações para cá, para o agora, mesmo sem estar vivenciando isso no momento. E é muito fácil de perceber a hipnose, como, por exemplo, quando você assiste um filme, uma série. Vamos dizer que você está assistindo uma série fantástica, o último capítulo que você estava louco para ver. Só que aí o forro da sua casa começa a desabar ou começa a ter um incêndio. Você vai ficar lá parado, preso, assistindo a sua série favorita? É claro que não, né? Na hora que você perceber o perigo, você vai levantar e vai caçar um jeito de sair dali. Com a hipnose é a mesma coisa. É igual você estar concentrado na sua série favorita ali ou no seu filme, só que na hora que você percebe que você tem uma outra coisa para fazer, você vai lá e faz. Tanto é que quando a pessoa está na sessão comigo, se ela quiser abrir os olhos, ela abre. Se a pessoa falar, eu quero ir no banheiro, ela vai falar só me comunicar. Wander, para aí só um minutinho que eu vou no banheiro e já volto. E a hipnose funciona assim. Ah, Wander, mas como que você sabe que a pessoa está em transe? A gente já colocou equipamentos, né, para medir as ondas cerebrais da pessoa enquanto ela estava em transe. Quando a gente está conversando com a pessoa, o hipnotizado, né, como a gente chama, ele está completamente conectado ali na conversa, na comunicação. Ele está num estado chamado estado de flow, hiperfoco, completamente focado na conversa ali. Só que, na hora que eu paro de falar com ele, por exemplo, eu estou numa palestra e eu começo a explicar para as pessoas. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Ó? Essas ondas cerebrais aqui, teta, alfa, beta, representam isso, aquilo, outro. Nesse momento, o hipnotizado está normal, ele está igual eu e você agora, ele entra no estado de vigília. As ondas cerebrais dele funcionam normalmente. Mas aí na hora que eu direciono meu foco para ele, eu falo, fulano, a partir de agora, você sente um calor forte no seu corpo. Naquele momento que eu direcionei minha atenção para ele, lá no painel que estava acontecendo aquela demonstração, as ondas cerebrais dele voltam imediatamente para o estado de hiperfoco, de hiperconcentração. É semelhante a quando você estuda e você perde a noção do tempo. Você começa a estudar e de repente já passou 4 horas, 5 horas, porque o assunto estava muito bom, você gostou, você estava muito concentrado, nada te interrompeu, tudo estava favorável para um bom estudo. A mesma coisa também acontece com
dentro do relacionamento, né? Eu costumo falar que a terapia ela dura 3 horas, mas os meus clientes falam que ela dura 30 minutos. Só que são 3 horas. Porque dentro da hipnose, a sensação que a gente tem do tempo é diferente. Assim como se você está num show de uma banda que você gosta, aquele show vai parecer curto. Vão ser 4 horas, você vai falar, ah, não, já vão sair. Você chega a ficar triste, né? Ao passo que, se você está numa aula de uma coisa que você detesta, sei lá, um político falando embolado lá durante 2 horas e ainda é de outro país, está falando meio bagunçado, você não está entendendo nada, mas você é obrigado a ficar naquele negócio. Pode ser 15 minutos, vão parecer que são 4 horas. Então, existem vários fenômenos dentro da hipnose, tanto relacionados ao tempo quanto às nossas percepções sensoriais. E isso ajuda muito na terapia em casal, tá? Você não tem como ficar preso dentro da hipnose, tá? É impossível isso acontecer. Já tem mais de 4.000 anos que a hipnose é utilizada, isso nunca aconteceu. E hoje as técnicas com hipnose são muito mais modernas, porque a gente também consegue monitorar o que acontece com o cérebro, o que acontece com o corpo durante um experimento desse. Eu não sei se vocês sabiam, mas antigamente, antes das anestesias, aí ó, tá falando aqui, sim, nem percebi que o tempo passou. É maravilhoso, é bem rápido mesmo. E assim, antes de existirem as anestesias, as cirurgias eram feitas todas com hipnose. E uma das coisas mais interessantes que a gente percebe quando vai fazer uma cirurgia com hipnose é a diminuição nas hemorragias. O fluxo sanguíneo ele diminui um pouco. A pessoa fica tão relaxada que o fluxo sanguíneo também dá uma diminuída. E aí a gente percebe com isso que a hipnose ela não está acontecendo somente na mente, ela está acontecendo no corpo inteiro, né? E eu falei também sobre a lei do esforço próprio, tá? A terapia ela não vai fazer nada por você, ela vai fazer com você. Por que as pessoas têm tantos resultados? Porque elas agiram, elas entraram em ação. Emoções são pensamentos que nos colocam em ação. E aí eu consigo fazer aquilo que eu desejo. Ah, Wanda, eu quero ir para terapia, mas eu quero que você resolva meus problemas. Isso não vai acontecer. Uma das leis básicas da terapia é a lei do esforço próprio. Você vai ter que fazer esse esforço. Você vai ter que buscar o autoconhecimento dentro de você. Você vai perceber as coisas que estão acontecendo na sua vida, que estão se repetindo. Por exemplo, que seu papai, a mamãe, ou até mesmo seus avós faziam e você está repetindo, porque você está honrando a sua família. Você gosta tanto da sua família que você está agindo assim como eles agiam. Mas isso não é porque você quer. É uma coisa que acontece automaticamente. Ah, mas eu quero continuar honrando a minha família, mas não dessa forma. Essa forma está sendo prejudicial a mim. Tá bom. Então é isso que a gente vai fazer. Através das ferramentas que a gente vai quebrar esse ciclo. Você vai honrar de outro jeito, amando, respeitando, tratando com carinho, mas não repetindo os erros que eles repetiram. É importante quando a gente faz uma terapia, ainda mais da hipnose com constelação familiar, eu tomar para mim aquilo que a minha família tem de melhor. E aquilo que não deu certo, aquilo que não é legal, eu descarto. Eu deixo ir. Eu tomo o que é bom e deixo ir aquilo que não funciona. A gente falou também sobre o exemplo do gatinho, né? Que tem 7 vidas, mas que ele só dá importância realmente para a vida quando ele só tem uma. Só que a gente, como ser humano, dentro da mortalidade, a gente já nasceu só com uma vida. E eu te pergunto, o que que você vai fazer com a última vida que te resta? E é assim que eu finalizo essa live de hoje. Eu vou deixar salvo no YouTube, se você quiser compartilhar para alguém que precisa, né, desse conhecimento. Até mesmo, às vezes a pessoa quer buscar terapia, mas ela não tem aquela coragem, ela não entende como é que funciona. Então, vai estar no YouTube. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. E é assim que eu finalizo essa live. Lembra da pergunta. O que que você vai fazer com a última vida que te resta? Faça valer a pena. Até a próxima. Tchau, tchau.